Oi, cafeinados! Podcast é o formato do momento, né? E tem muita gente que quer começar mas não faz a menor ideia de como escreve roteiro. Por isso, aqui vão 5 dicas para escrever roteiro de podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Você ouve dezenas de podcasts e fica se perguntando como essas pessoas conseguem escrever roteiros tão bons. É claro que sempre tem o quesito experiência. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você vai ficando nela. Mas tem algumas dicas que você pode utilizar desde o primeiro roteiro e que vão te ajudar bastante. A primeira delas é escreva como se fala. Utilize palavras simples que vão te ajudar na pronúncia, né? Você sabe como você fala no dia a dia e você tem que imprimir isso ali no seu podcast. Mas, por favor, muito cuidado com cacofonias. O que é cacofonia? É quando duas palavras se juntam sem querer, né, numa frase, e aí essa frase vira um terceiro sentido. Teve um roteiro que eu escrevi esses dias, ainda bem que não era para podcast, né, era para vídeo, mas eu tava relendo, né, o roteiro e eu gosto de reler em voz alta algumas vezes. E aí estava relendo quando aparece a frase, eles estavam em pé lado a lado. E aí eu fiquei, empelado? Eles estavam pelados, sabe? Já criou um outro sentido ali. E aí eu falei, não, tenho que mudar essa frase, porque senão vai ler pelado. E aí eu mudei para eles estavam lado a lado em pé. Né? Só de você mudar ali o jeito da frase já faz toda a diferença. A segunda dica é monte uma estrutura que vai se repetir em todos os episódios e o ouvinte vai se reconhecer nessa estrutura. Por exemplo, aqui nos meus vídeos que são mais institucionais, como esse aqui, vocês já sabem qual é a estrutura se você é inscrito aqui faz um tempo e vê bastante dos meus vídeos. Se você ainda não é inscrito, bom, é hora de fazer isso agora. Mas vocês sabem que eu vou dar a introdução, vai ter a abertura, eu vou dar mais uma introdução um pouco mais detalhada e aí eu vou começar a falar aqui o meu conteúdo, vou fazer de modo geral e aí depois vou fazendo os detalhes, depois eu faço ali o CTA e a finalização. Inclusive eu já fiz um vídeo de roteiro para YouTube, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que pode te ajudar muito nessa parte de estrutura. Apesar de não ser a mesma estrutura, né? Ele vai te ajudar para você ver se você prefere escrever em tópicos ou se você prefere escrever o roteiro completo e tudo mais. Uma boa estrutura para um podcast, né? Uma estrutura bem geralzona assim, seria a introdução. Aí vem a vinheta, que é muito importante que o seu podcast tenha uma vinheta, porque ela vai servir de reconhecimento ali, né, para o espectador. Aí você fala do tópico de maneira geral, vem para detalhar, né, os tópicos, vai detalhando os tópicos, faz o fechamento do tema e coloca uma vinheta final. Essa seria uma estrutura bem geral. Por exemplo, aqui no YouTube a gente tem bastante o CTA, né, de curte, comenta, compartilha, inscreve, tudo mais. No podcast a gente não vê muito disso. Talvez o compartilhar, de seguir o podcast também pode ter, mas a gente não vê tanto esse CTA tão forte ali. Terceira dica, utilize das palavras para mexer com os outros sentidos. Quando a gente faz um podcast, a gente tem um sentido que trabalha, principalmente, né, que é a audição. A partir do momento que a gente está trabalhando ali a audição, a gente pode utilizar das palavras, a gente pode utilizar de outros sons, de outras coisas, né, outros meios para pegar ali outros sentidos, para poder estimular outros sentidos. Quando você cria imagens, quando você conta histórias, né, seja storytelling, seja quando você está fazendo um audiodrama ou uma radionovela, quando você põe muita descrição, isso faz ativar ali o seu visual, às vezes faz ativar o tato, o paladar. Com palavras, né, escolhendo as palavras certas para criar suas frases, você pode criar cheiros,
você pode criar sabores, né? Você cria sensações. Por exemplo, você sabe o que é um toque macio? Você sabe o que é um toque macio passeando pela pele? Você consegue criar essa imagem. E eu consegue criar a sensação do tato também. Por isso, use e abuse de descrições. É claro, se isso for o objetivo do seu podcast. Às vezes, o seu podcast é puramente informativo, então aí não é muito necessário que você crie essas imagens e essas outras sensações dentro dele. E a quarta dica vai muito bem conversar com isso, que é use dados para argumentação, né? Principalmente se você faz um podcast informativo, use bastante dados, pesquise bastante, traga exemplos e, muito importante, cite as fontes de todos os lugares que você pegou esses exemplos, esses dados, tudo isso. Quanto mais dados você cita, quanto mais você mostra que realmente pesquisou sobre o tema, né, que realmente se esforçou ali para fazer esse episódio, mais autoridade vai ter ali o seu podcast, você vai construir. E a quinta dica, ela é muito prática. Você conhece as pausas? Isso aqui, quando a gente escreve roteiro, e roteiro que você vai falar, né? Assim, por exemplo, roteiro de audiodescrição, é muito usado pausas. Roteiros jornalísticos também se usa bastante as pausas. E elas vieram de onde? Das partituras musicais. São essas duas barrinhas. Essas duas barrinhas significam que ali você pode parar de falar por alguns momentos e na hora que você for editar ou se for ao vivo mesmo, é a hora de respirar, né? Não vai ser uma pausa de ponto final, vai ser uma pausa mais longa. Então, por exemplo, hoje nós fomos ao mercado. Eu não comprei nada, entendeu? Essa foi uma pausa bem longa e ali nessa pausa você pode, por exemplo, na edição colocar algum efeito sonoro, ou você pode saber, pelo menos, que na hora que você for editar não vai ficar ruim, né? Na hora de cortar e tudo mais. Se você faz audiodrama, a pausa é muito importante na hora da narração, na hora da locução. E é claro, serve muito para você respirar, para você beber uma água. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês essas 5 dicas. Elas são dicas não só, né, para roteiro de podcast, mas assim, para qualquer roteiro que você tenha que falar, que a fala vai ser o modo principal de comunicação, como por exemplo um roteiro para apresentação de PowerPoint, para eventos e tudo mais. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem sugestões de vídeos, se você quer falar alguma coisa, complementar, deixa aqui na descrição. Na descrição não, nos comentários. E se inscreve no canal para ver mais dicas assim. A gente se vê na próxima.